Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar com vocês aqui. Boa noite, Marinho. Boa noite, Chumi. Começando mais um Debate Pronto aqui pelo nosso YouTube, pelo Facebook, @o Debate Pronto. Você compartilha esse vídeo, não deixa de clicar lá no nosso sininho, não deixa de seguir as nossas mídias sociais, também no Instagram, @o Debate Pronto. Sexta-feira a gente está aqui, na terça a gente estava no rádio e a gente está aí chegando em todas as mídias para a família brasileira, Marinho. É verdade. Boa noite a todos, boa noite, Schumacher, boa noite, amigos. E temos algumas novidades, né? Primeiro é porque também o nosso programa começou essa semana a ser transmitido através do canal TCN. Ah, é verdade. Então temos mais um canal de visibilidade com relação ao Debate Pronto. Então essa é uma novidade, mais uma novidade. Cada semana nós temos uma novidade diferente, Sim. Isso é legal. E essa semana, Schumacher, nós estamos falando entre vários outros assuntos, mas sobre improbidade administrativa, sobre lei da improbidade, sobre compliance anticorrupção. Na terça-feira nós falamos com o professor, doutor delegado da Polícia Federal, Felipe Hayashi. Cara, fantástico. A participação foi muito grande dos ouvintes e também a aula que o Hayashi deu para nós e para o nosso pessoal da Rádio São José 87.9 foi um show, cara. Foi muito legal mesmo. Que legal, cara. O Hayashi entende muito do assunto e ele não tinha ninguém melhor para falar sobre isso do que ele mesmo, né? Claro. Na verdade, ele tinha que estar aqui também, porque aqui tem imagem, né? Que ele é um cara bem mais apessoado que nós dois. Mais ou menos, né? É a minha opinião sincera. Na opinião da Sheila, eu sou muito mais, né? Eu sou o mais lindo do sul do mundo. Mas até foi interessante você falar isso, e aqui já fica o convite pro professor Hayashi, porque tem mais algumas pautas que Sim. Nós não conseguimos esgotar todo o tema. Eu acho que é um tema extremamente importante para que a gente possa fazer um diálogo aí num próximo programa sobre corrupção, anticorrupção e compliance. Eu concordo plenamente, mas a gente vai falar sobre isso muito aqui. Vocês podem ir chamando o pessoal para ir acompanhando a gente, vai mandando a tua mensagem aí, a gente vai passando o que vocês forem mandando para nós. Marinho, nós temos aqui, semana passada a gente ficou devendo, né? Então essa semana a gente vai pagar com juros, com uma atração cultural muito interessante. O que nós temos hoje aí para o nosso público? É que na semana passada a gente engatou no papo com o delegado Michel e deu 3 horas quase de programa. E aí a gente acabou deixando, não conseguimos encaixar aí o Debate Pronto Cultural. No dia de hoje nós continuamos apresentando os artistas de São José dos Pinhais. Agora nós estamos nos cantores e bandas de São José e hoje tem também uma participação extremamente especial da Amanda Lira. Amanda Lira é filha, não sei se você sabia, filha da Vera Rosa. Vera, um beijo, Vera. Uma artista já de muito tempo, tem muito chão aí na estrada, uma qualidade estupenda. E eu gostaria até de ler aqui o currículo da Amanda Lira, que é para chamar a atenção mesmo para o clipe que nós vamos passar agora um pouco mais à frente. Ela é cantora, compositora, palestrante, colunista da Puta Peida. Puta Peita. Puta Peita. Ó, não vai achar outra coisa não. Analista de conteúdo do céu da iShare. Recebi uma mensagem aqui que está sendo censurado o nosso. Com foco em acessibilidade digital e conteúdo, influencer da causa PCD, Pessoa com Deficiência. Cofundadora e coordenadora do projeto Solira, é tida como representatividade de artista e mulher com deficiência que luta contra o capacitismo, o machismo e a exclusão social através da palavra escrita, falada e cantada. Aqueles que quiserem conhecer mais o trabalho da artista Amanda Lira, sigam as páginas, as redes sociais dela, @AmandaLiraOficial. O clipe que nós vamos passar é da música Cresça e Apareça, Ovelha Negra, que é uma música que foi gravada dentro de um show que ela fez com a participação toda especial, sabe de quem? De quem? Cleiton e Cleidir. Então, vamos aí, Amanda Lira para vocês. Não tô nem ligando se não agrado o seu bando. Qualquer coisa, qualquer fala, tudo em mim desagrada. Meu jeito de andar ou por cantar, ovelha negra.
Bom, muito legal. Eu vou seguir, vou escutar, eu vou compartilhar com todo mundo. Um beijo para Amanda Lira e para Vera Rosa, que também já está mais convidada para vir aqui qualquer hora debater com a gente essas questões e tantas outras. Verdade. Mas sabe quem quer falar também, Marinho? Quem? O pessoal da borda da Colônia Rio Grande. Colônia Rio Grande? Da Colônia Rio Grande. Nossos amigos aí estão vendo a matéria. O pessoal está reclamando lá, Marinho, que tem construções aparentemente não respeitando a estrutura do lugar, construções assim, prédios gigantescos, condomínios sendo construídos sem qualquer tipo de planejamento, de preocupação, como é que vai funcionar aqui, as ruas, será que tem estrutura, será que não tem? O pessoal está vendo aí a matéria do São José em Foco, como pagar o crédito, e é uma preocupação, né, Marinho? Esse desenvolvimento urbano sem regra. O maior problema é o seguinte, né? Primeiro, é uma série de fatores que impactam a vida de toda a cidade. O primeiro detalhe que tem é que, assim, na instalação de um grande condomínio, na Colônia Rio Grande tem vários condomínios gigantescos de apartamentos. Só que, qual que é a contrapartida da construtora? Porque a construtora é muito fácil, entre aspas. Ela vai lá, adquire a área, constrói, vende e depois acabou o problema dela. Mas só que ela cria um impacto social na cidade muito grande. Qual que é esse impacto? Tem que haver um atendimento através de aparelhos públicos para essa comunidade. Então ali vai ter que sair o quê? Vai ter que ter um CEMEI, ali vai ter que ter o quê? Um posto de saúde, ali vai ter que ter o quê? Infraestrutura para chegada e saída para transitar as pessoas, ali vai ter que chegar o transporte coletivo, que são todos os serviços esses que eu falei que impactam a administração, a prefeitura. E quem acaba pagando isso somos nós. Você construir, na minha opinião, você construir um CEMEI, uma creche, como o pessoal fala, ele é barato. Por quê? Você constrói, a construtora foi lá, pagou, acabou a responsabilidade. Mas a prefeitura ela vai ter que rechear essa escola. Ela vai ter que colocar lá móveis, ela vai ter que colocar lá estrutura necessária para atender as crianças e ela vai ter que contratar ou chamar servidores públicos para trabalhar nessa escola. E um servidor público hoje ele fica vinculado à administração pública no mínimo por 30 anos. E você veja que o pessoal está escrevendo aqui na matéria. São José dos Pinhais está virando só em condomínio, tinha que proibir a construção de prédios. Daí tem uma aqui embaixo, a Gabriele menciona. Mas a obra está gerando emprego, renda, desenvolvimento, vocês estão reclamando. Mas como que é o nome da colega? Gabriela Ribeiro. Gabriele, mas criando do quê, né? Porque, assim, existe um plano da prefeitura no sentido de favorecimento a novos empreendimentos lá na área? Tem que saber. Segundo detalhe, por quê? Porque acontece o seguinte, não pode a administração pública estar em tudo. Eu sempre falei e bato na tecla que eu acho que é muito importante o seguinte, ok, a prefeitura, o que ela tem que fazer? Ao invés dela pegar e colocar lá uma creche para atender as famílias que são moradoras nesses condomínios, ela poderia favorecer a instalação de creches privadas, de empreendedorismo. Pessoas que vão para lá, vão instalar o seu empreendimento na iniciativa privada. E quem sabe a prefeitura fazer um convênio com essas creches particulares no sentido de abrir vaga para aquelas pessoas que não tenham condições de efetuar o pagamento. Acho que tem que ficar bem claro, Gabriele, que ninguém está contra o desenvolvimento ou contra a livre iniciativa, não é isso, mas talvez se você for a São Paulo ou outra cidade grande vai ver o caos que pode se tornar uma cidade se não for planejada. Você já deve ter vindo até São Paulo, é uma casa em cima da outra, porque não teve planejamento, não tem espaço para nada. Não tem assoalho, não sei o nome técnico, mas para escorrer água, por isso que é só enchente. Então tem que tomar esse cuidado também no planejamento. Não, é verdade. Então tem que se tomar, claro que tem que ter o crescimento da cidade, claro que tem que ter o favorecimento para novos empreendimentos, mas também tem que ter um cuidado muito grande na liberação desses grandes empreendimentos. Outro detalhe que também vale a pena destacar é que muitas vezes nesses grandes empreendimentos eles não absorvem somente a população local. Então acaba vindo pessoas e moradores, e isso é salutar, né? Vindo pessoas de outras cidades, Curitiba, moradores da cidade da região metropolitana e que vão aumentar o fluxo em São José dos Pinhais. Então tem que ter um preparo, tem que ter uma organização, tem que ter um plano de desenvolvimento na nossa cidade para que não haja somente resultados negativos, né? Com certeza. Você sabe o que podia ajudar em plano?
Sabe o que sempre ajuda em plano, em projeto? O quê? Dinheiro. É, verdade. Quiseram mandar dinheiro para São José dos Pinhais e o pessoal não aceitou, mano. Você tá sabendo dessa história? Eu ouvi nas redes sociais, eu não tá vendo acreditei. Não acreditei. Falava-se, se eu não me engano, do deputado Galo. Você quer que eu leio? Por favor, até para situar os colegas de casa do que nós estamos falando. Vou ler. Vocês estão vendo aí, gente, manchete da população. Olha, segundo algumas fontes, é verdade essa questão. O deputado Galo, aquele que tinha um programa, não tem mais? Ou tem ainda? Não tem mais, né? Nunca mais vi. Mas o Galo todo mundo conhece. Teria uma emenda no valor de mais ou menos R$300 mil para São José dos Pinhais. E os correligionários do Podemos, que é o professor Assis, esse aqui, né? Eu vi esse é o professor Assis. Isso. Nem sequer atenderam. Então, ou seja, aparentemente o Galo, o deputado estadual, tinha uma verba para mandar, do mesmo partido de alguns membros do Legislativo Municipal, e eles não aceitaram, então perderam a oportunidade de receber. Quando questionado, o chefe de gabinete falou que o São José dos Pinhais aceita a verba de qualquer deputado, pois não olham cor e nem sigla partidária. Se vem para ajudar a população, eles aceitam, porém, não sabem o que houve nesse caso. Bom, vamos fazer uma análise fria e calculista com relação a essa emenda. Primeiro, ou existe uma aversão a deputados estaduais de outras siglas para São José dos Pinhais, e aí tem que se analisar o seguinte: por que existe essa aversão? Será que é por interesse próprio? Será porque dentro do grupo da prefeitura esse grupo foi conduzido e capitaneado por um deputado estadual, que no caso é o Francisco Bier, que, diga-se de passagem, é pai do secretário de governo, Thiago Bier, que, diga-se de passagem, está já fazendo campanha para a eleição de 2022. Então, ou seja, mas daí vai vir uma emenda de um outro deputado para cá, nós vamos ter que dar publicidade, o deputado vai tirar voto da nossa cidade, não interessa. Primeiro, será que é isso? Não acredito, ou não quero acreditar que seja. Ou, pela fala do secretário de comunicação, que aqui eu vou abrir mais um parente, que era para ser diretor de comunicação, né? E não é por quê? Não sei, mas foi propalado no início que eles iam extinguir a Secretaria de Comunicação e continua. Então, a fala, fecha parênteses, a fala do secretário de comunicação é que não existe cor e nem partido para as emendas e que todas são bem aceitas na cidade. Se perderam, então, e todas são bem aceitas, demonstra a incompetência da administração pública que não geriu para utilizar esse dinheiro. Então, de qualquer forma, a perda do dinheiro ou é por incompetência ou é por politicagem. Das duas formas é pior. Quem saiu perdendo fomos nós de São José dos Pinhais. Porque qual que seria a resposta correta? Não, nós recebemos, agradecemos ao deputado estadual Galo, né? E utilizamos para fins disso e daquilo. Nossa. Quer dizer, em resumo, não foi utilizado, não foi informado que foi utilizada essa verba, ou seja, foi perdida a verba mesmo, ou seja, por politicagem, ou foi perdida por incompetência. E também não podemos deixar de eventualmente pensar que o deputado Galo, obviamente, tinha uma destinação e ele tem, lógico, o fim político dele. Pois ele vai aparecer aqui com os R$300 mil dele, tirando uma foto, 300 mil que eu mandei para São José dos Pinhais. Mas é um preço até que aceitável a pagar para receber o dinheiro. O que não pode você está querendo me passar uma verba, como você não é, sei lá, meu parente ou não é o meu deputado, eu não vou aceitar. Aí, agora, também demonstra uma terceira situação que me surgiu aqui. Será que está tendo racha dentro da prefeitura? Porque o Galo é do Podemos, como você mesmo falou. O presidente do Podemos em São José dos Pinhais é professor Assis, que é o vice-prefeito. Então, ou seja, se uma emenda vindo de um deputado do mesmo partido, do vice-prefeito... Que manda menos que o secretário de governo. Pois é, então assim, quem que está mandando mais? Falei, São José. E quem está mandando mais? É o vice-prefeito ou é o secretário de governo que não quis o dinheiro? Afinal, o que foi que aconteceu? Eu acho que seria interessante um esclarecimento, principalmente por parte do vice-prefeito, professor Assis, que é o presidente do Podemos, o partido do deputado que mandou a verba para São José dos Pinhais. E vocês, meus queridos vice-prefeito, prefeita, Thiago Bier, a gente tem ainda hoje, né, a resposta do Aldria Matoso, que é a secretária. Nós vamos falar que atendeu o Debate Pronto, atendeu a nossa
indagação com relação à volta às aulas. A volta agora parece que vai, se é que você me entendeu? Agora vai a volta às aulas. Foi dito, né? Foi dito. Tomara que vai. E o pessoal tá querendo que você mande um abraço aí, mano. Não, já tô aqui. Um abraço pro Luizinho Costa, Andressa Fernandes, Bruna Tafner. Andressa Fernandes, me permita, ela ganhou um presente lá no evento Tecnologia. É mesmo? Ganhou. Que bacana. O pessoal vai dizer que é chute, porque ela tá aqui, tá lá, mas enfim. Não, mas ela ganha porque ela participa. Exatamente. Leandro Rocha, Nivarley Coan, quem mais aqui? Dr. Palu, William Drobotti. Grande William. William, um abraço. Sheila Fabro. Também, se a minha namorada não acompanhar, né, cara? Eu quero mandar um abraço, vou fazer um jabá gratuito aqui, Sim. para depois, quem sabe, eles patrocinarem a gente. Sempre que eu venho para cá, Maria, que o pessoal não sabe, a gente está gravando aqui, são 15 para as 6 da manhã, que é o horário que a gente está fazendo. 15 para 6 é a gravação, mas a gente já tem reunião de pauta para discutir a pauta desde as 4 horas, Desde as 4 horas. Eu passo tomar café lá na Manu Manias, conhece Manu Manias? Conheço. Pessoal, gente boa que atende lá, um abraço para eles. Ô Marinho, me diga uma coisa. Como está, ou como deveria estar e não está a CPI do transporte coletivo? Está rolando ainda? Não está rolando? O que aconteceu? O pessoal está vendo na tela uma programação de uma manifestação do pessoal da Borda do Campo, um abraço lá para a Borda do Campo, dizendo que nada foi feito. Ó, pra você ter uma ideia, primeiro, eu também não tô vendo, eu tô vendo assim, algumas publicações, algumas fotos de algumas reuniões que eles estão fazendo, coloca lá de vez em quando, se eu não me engano o vereador Alax, dá uma visibilidade, estão em reunião, mas de resultado prático não vi nada. Segundo detalhe, foi muito boa essa colocação, porque se eu não me engano, dia 26, eu acho que é no sábado que vai ter amanhã, que vai ter uma manifestação de pessoas lá na Borda do Campo contra o tal do PIT, que foi implantado pela prefeita Nina Singer. É uma reorganização do transporte coletivo lá da Borda do Campo. Por gentileza. Então, atenção, Borda do Campo. Manifestação no sábado, dia 26 de junho, em frente ao PIT, terminal de ônibus. Eu não sei o que é PIT, depois se puder explicar, eu agradeço. Estamos em contato com algumas lideranças e assim que tiver novas informações, vamos fazer. A manifestação vem da vontade popular dos moradores da região que não estão satisfeitos com o que foi feito relacionado ao transporte coletivo. Se você não está contente, não perca essa oportunidade, né? Não perca essa oportunidade, lute por melhorias. Organização Amigos da Borda do Campo. Esse PIT é uma reorganização, né? Seria como se fosse um subterminal, uma aglomeração, não é a palavra correta, é uma redistribuição do transporte coletivo de toda aquela região que circunda a Borda do Campo. Então viria para a Borda do Campo e da Borda do Campo ele sairia a descentralização, falando mais fácil, a descentralização do transporte coletivo. Só que assim, pelo que eu ouvi de algumas pessoas e alguns colegas lá da Borda do Campo, e não são políticos, as informações que nos chegaram foi de que parece-me que não houve uma consulta para a população. Por mais que exista uma fala na página da prefeita Nina Singer de que foi desenvolvido um projeto de comum acordo com a comunidade, parece-me que essa comunidade não foi ouvida. Foi feito um acordo com a comunidade, só não era a comunidade da Borda do Campo. Só não avisaram a comunidade o acordo que tinha sido feito. E existe assim uma mudança nas linhas finais, e isso está impactando pessoas na madrugada, caminhando, altas horas da noite ou de manhã muito cedo, tendo que caminhar mais, pessoas idosas. Então está dando um desconforto muito grande. Ao invés de trazer facilidade, pelo que a gente está acompanhando, está trazendo dificuldade para a região da Borda do Campo. E cara, querendo ou não querendo, uma manifestação pessoal ou da população da Borda do Campo, quando lá se dizem titular ou montaram até a bancada da Câmara da Borda do Campo, onde tem 4 ou 5 vereadores, pelo jeito nada estão representando. Porque se a população está fazendo uma movimentação contra uma política
da prefeitura e lá dizem que tem 4 ou 5 vereadores que representam, então quer dizer, não está representando porcaria nenhuma. 2 pontos, não está representando porcaria nenhuma, porque provavelmente devem fazer parte da base da prefeita, que vem da prefeita aceita, como você mesmo fala, come com farinha. Com certeza, pelo que eu vi os nomes, são todos da base. E você sabe de cor aí ou não? Eu sei que tem o professor Abelino, tem o Renan, vereador Renan, vereadora Fátima, o Juliano Martins, deu 4. E se eu não me engano, tem mais um que eu não me recordo o nome aqui, mas eu já vou pesquisar. Muito, infelizmente, vocês que estão nos assistindo aqui, é um erro mais comum do que parece, mas é um erro besta, um erro infantil. Fazer um projeto sem pensar na comunidade que vai receber o projeto. Então, se reúnem lá 2 ou 3 pessoas do alto de suas academias, engenheiros e pós-doutores e políticos, nós vamos resolver o problema da borda do campo. Mas conversaram com a Dona Maria da Borda do Campo? Conversaram com o seu Zé da Borda do Campo? Se é isso que eles precisam lá? Tem que pensar na população e tem que pensar também lá no burocrata, na pessoa que vai chegar lá para cumprir isso. Senão, pode ser a melhor ideia do mundo. Não vai dar certo. É ou não é, Maria? É verdade. Eu estou tentando encontrar aqui quem são os integrantes dessa bancada da Borda do Campo, mas ainda não achei. Mas qualquer coisa a gente coloca depois ali os nomes. E se alguém está, com certeza a Borda do Campo nos assiste assiduamente, se tiverem mandar mensagem, o programa está aberto para vocês aqui, virem contar com a gente para cobrar vocês, porque pelo visto a bancada da Borda do Campo não está atendendo aí as expectativas. É verdade. Qual que é o outro? O outro tema? Você quer que eu puxe outro tema? Já vamos. Olha só, Marinho, sabe que é uma outra coisa que arrisca também não pegar, porque não depende apenas de mudança legislativa? Muita gente, ou muitas vezes, na maioria das vezes, não adianta só mudar a lei. Fazer uma lei é fácil. Você reúne lá 2 ou 3 pessoas, passa na comissão, lá está feita a lei. Aí a lei não pega, ninguém cumpre, ninguém gosta da lei, a lei não tem identidade social nenhuma. Como é que ela vai ser feita? Como é que ela vai ser cumprida? Não é cumprida, aí fica mais uma lei que não vai ser cumprida. Tomara que não seja isso que aconteça com a lei ou o projeto de lei 3130. Que já é de 2018, mas está para ser aprovada, que é aquela que fala sobre a aplicação de compliance na administração pública. Não. Isso daí já é uma lei. A história que eu tenho dessa lei é o seguinte, ela foi uma lei que foi apresentada pelo professor Marcelo, o tempo que ele era vereador, na gestão anterior, foi aprovado, salvo o melhor juízo por unanimidade, foi para o prefeito à época, que era o Toninho Fenelon, sancionou a lei de compliance. O que é a lei de compliance? É uma lei que determina para a administração pública a utilização de algumas ferramentas de transparência, de efetividade do serviço público e cláusulas de anticorrupção, para que não haja a corrupção. Essa lei ela foi publicada final de 2018, salvo o melhor juízo, lá por setembro de 2018. Me corrija se eu estiver errado. Uhum. E desde 2018 ela apareceu no mundo dos vivos, está lá na prefeitura municipal e, pasmem, até esses tempos atrás, como nós estamos falando essa semana em improbidade administrativa, compliance, cláusulas de anticorrupção, falamos com o delegado Hayashi, teve um amigo que me passou uma informação da existência dessa lei, eu fui pesquisar e fui fazer uma pesquisa na prefeitura. Só para dizer que você tem razão, porque foi sancionada em 24 de setembro e entrou nos sistemas oficiais de leis em 9 de outubro de 2018. Tá, e só uma gentileza. Tem vacância? Tem período para ela? Ou ela começa a valer no ato? No ato, na publicação. Artigo 30. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então, ou seja, publicação em outubro. Então ela já está valendo. E eu fui consultar Secretaria de Planejamento, fui consultar a Secretaria de Finanças, fui consultar alguns colegas da Secretaria de Governo para ver o seguinte, como que anda essa legislação, se ela já está sendo aplicada e o que foi feito na administração pública, na Prefeitura de São José dos Pinhais. Pasmem, foi feito nada. Pegaram a lei, encaminharam via memorando para algumas secretarias, essas secretarias tomaram ciência da existência da lei, mas não foi feito nada. Só para vocês terem uma ideia, o que poderia ter sido feito? Primeiro, criado cláusulas anticorrupção nos contratos administrativos. Pelas informações que nós temos, nos contratos existentes com os prestadores de serviço, não existe essa cláusula.
Segundo detalhe, poderia ter sido criada a ouvidoria. E aí, salvo o melhor juízo, também era uma proposta de campanha da prefeita Nina a utilização de auditorias, que também é algo que prevê a legislação. Já estamos há 6 meses e não teve nenhuma auditoria, nenhuma secretaria para que pudesse ser apresentados os resultados. Ou seja, são algumas ferramentas que deveriam ter sido realizadas e não foram. Se não foram, na fala inclusive do professor Hayashi, que foi, se eu não me engano, até a Simone que fez uma pergunta, por que não se aplica? E ele pegou e falou bem assim, não se aplica porque, ou por medo de ficar evidente algum trabalho ou algum desvio de finalidade, ou porque não têm o interesse, não querem transparência. Esse é o ponto. Não basta ter a lei. A lei está aí, ó, desde 2018. 2 anos e alguns meses já, indo para 3. E por que não foi feito? Porque não tem interesse. Olha os objetivos da lei, vê se não é linda. E a lei geralmente é boa, né? O problema são os usuários e os que vão aplicar. Adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento. Fomentar a cultura de controles internos na busca contínua por sua conformidade. Estimular o comportamento íntegro e probo dos servidores. Você veja que a própria lei tem um monte de comandos culturais. Coisa que tá falando com o servidor público e com o administrador, servidor nem tanto também, mas com o agente público, né? O mandatário. Ordem de condutas, né? E tem uma série de mecanismos aqui que já deveriam estar em prática. Se você foi atrás e não tem nada, identificação dos riscos. O que seria isso então? Colocar os contratos na mesa, onde é que tem aqui, onde é que está cheirando irregularidade? Seria isso, né? Ou vamos tentar conferir isso daqui um por um. Não, ou seria também assim, o compliance nada mais é do que você trabalhar preventivamente. Então você criar ferramentas e mecanismos para que não venha a ocorrer ou não dê liberdade para ocorrer desvio de finalidade. Então você tem que primeiro deixar o controle interno, que é uma secretaria da prefeitura livre para fazer a fiscalização. Você tem que fechar os canais de possíveis desvio de finalidade, um deles é os contratos administrativos, e você tem que abrir a possibilidade, de uma forma assim bem menos técnica possível, e você tem que abrir um canal de diálogo com terceiros e com servidores para denúncia. Por quê? Porque você tem que fazer o seguinte, tem uma denúncia de que o contrato de uma obra foi superfaturado. Isso chega no controle interno, o controle interno já tem que começar a fazer as suas verificações, tudo dentro de processos, procedimentos, o que deve ser seguidos, ouvir as partes e se por acaso realmente aquilo lá está para acontecer, bloquear para que não aconteça. Ou se já aconteceu, penalizar aqueles servidores envolvidos. E quando eu falo servidores envolvidos, estou falando do servidor público, caso ele tenha desviado da finalidade dele, mas também, principalmente, os cargos comissionados e os gestores. Isso que tem que ter peito. Por isso que os caras não fazem. Porque quem faz algo errado tem medo. Se você faz o negócio certo, pode te fiscalizar de tudo quanto é jeito. De trás para frente, de frente para trás. Agora, quando cada secretaria é mandado por uma pessoa diferente, onde é um grupo formado em cada secretaria, e aí o gestor principal, que é o parlamento, né? Dentro do parlamento, o gestor principal, que é só relações públicas, tem medo de que os outros cometam alguma ilegalidade e como não tem tinta na caneta, não quer se dispor, não cria isso, né? Porque é o CPF da prefeita que vai aparecer. Exatamente. E aqui em São José dos Pinhais a situação se agrava porque existem, o pessoal que está vendo a gente aqui sabe, o Marinho sabe, todo mundo sabe, existem grupos nas secretarias muito bem definidos. Eu que sou, há 5 anos estou em São José dos Pinhais, sou um novato ainda em São José dos Pinhais, já consegui perceber que são verdadeiras capitanias hereditárias. Sai prefeito, entra prefeito, os mesmos grupos ficam lá. Então, para você implementar uma lei como essa, você tem que enfrentar muita gente. E a lei que prevê mudança de cultura e mudança de comportamento, para você mudar comportamento de lugares muito calcificados, muito com regramento, a gente atende aquele grupo. É difícil, não é fácil, tem que ter coragem. Não, só para você ver um enfrentamento que eu presenciei, né? Uma das questões em um canal de denúncia seria a ouvidoria. Só que a ouvidoria dentro da Prefeitura de São José dos Pinhais, ela obrigatoriamente tem que ter uma tratativa, tem que chegar a denúncia, você tem que dar andamentos. Inclusive, essa ouvidoria ela é acompanhada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, por todos os órgãos fiscalizadores.
nunca aplicaram a ouvidoria. Porque quando caía esse assunto, não, mas só que daí nós temos que fazer de acordo com a legislação, tal, não sei o quê. Mas e qual que é o canal? Abre um Fale Conosco. Pasme. Prefeitura de São José dos Pinhais tem um Fale Conosco, que é um e-mail onde a pessoa manda um e-mail falando bem assim, tá acontecendo uma irregularidade tal. Mas não tem prazo, não tem encaminhamento, não tem quais são as tratativas, os direcionamentos que tem que ser dado, não é guardado o sigilo da pessoa denunciante, não é nada. É um e-mail. Então eles falam bem assim, não, nós temos os canais de denúncia. É um e-mail. Cara, me poupe. Né? Buraco negro. Isso daí é só para grego ver. Desculpe os gregos, né? Mas é só para isso, cara. Para inglês, né? Para inglês. Vamos deixar mais chique o treco lá. Pelo amor de Deus, né? Só em São José que isso acontece. Não, e a gente está de olho aqui, o que a gente... se alguém falar para algum eleitor, nós precisamos fazer lei contra a corrupção, você fala, não, mas já tem. Já tem. É só aplicar lá. O pessoal do Debate Pronto falou. É só vontade de colocar na gestão atual. Eu ia falar do Aldrin agora, mas vou segurar a nossa audiência, que nós vamos passar o vídeo do nosso querido secretário Aldrin sobre a volta às aulas, mas para ficar no tema improbidade, flexibilização das leis, vamos falar rapidinho, Marinho, sobre um tema federal que foi a aprovação, que é o tema gigante, podemos chamar assim, da nossa semana, a flexibilização das regras de improbidade administrativa. Dá uma olhada aí, meu querido telespectador, no vídeo, que vai explicar bem certinho, é um minutinho só, sobre a mudança nas regras, depois a gente volta aqui para conversar. A Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que modifica a Lei de Improbidade Administrativa. Entre os principais pontos está a definição de que apenas as condutas dolosas, ou seja, intencionais, serão punidas. É inquestionável a necessidade de se reformular a Lei de Improbidade. São incontáveis os casos de condenação por irregularidades banais, que não favorecem nem prejudicam ninguém, além do próprio agente público punido severamente com multas vultosas e suspensão de direitos políticos. Com isso, cada vez mais as pessoas de bem vão se afastando da vida pública, em prejuízo da população. A proposta acaba com a modalidade culposa na Lei de Improbidade Administrativa. Considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Corrige a dosimetria das penas, considerando o enriquecimento ilícito o mais grave. Acaba com a pena mínima e aumenta a pena máxima para a perda de direitos políticos, que passa a ser de 14 anos. Exige que a inicial da ação de improbidade já contenha as provas ou indícios da prática do ato de improbidade, sob pena de litigância de má-fé, e determina o bloqueio prioritário em bens de menor liquidez, como imóveis e automóveis, de forma a evitar o bloqueio direto das contas bancárias dos réus, evitando que fiquem impedidos de realizar pagamentos ou até arcar com despesas próprias ao longo de toda a duração do processo. Aí, Marinho, tudo que pinta de novo, pinta no povo. O que eu fico pensando é o seguinte... Gente, quantos projetos de lei importantes, de leis importantes estão engavetados no Congresso Nacional? Quando eu falo Congresso Nacional, eu falo tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. E vou citar aqui alguns. Prisão em segundo grau, está aguardando. Projeto de lei do deputado Ganime, que fala da indicação, das condições de indicação de ministro do STF. Tem se eu não me engano, até do senador Álvaro Dias, que tem um projeto de lei na qual o fim do foro privilegiado, diminuição do número de deputados, também isso do Álvaro Dias. Então, assim, reforma administrativa, reforma tributária, reforma política. Esse do Álvaro Dias, lá da... A reforma tributária, o Arthur Lira, que é presidente da Câmara, ele simplesmente extinguiu. Tinha lá uma comissão para discutir os tributos, a reforma tributária, que falou, não vamos fazer isso agora. Acabou. Reformar tributo não era interesse nacional, mas flexibilizar as normas de improbidade Então, assim, tantos projetos de leis importantes que estavam lá e que estão lá adormecidos nas gavetas do presidente da Câmara de Deputados e do Senado também. E aí aparece como um passe de mágica, um projeto de lei de flexibilização
da improbidade administrativa. Para os colegas que estão em casa, para trazer assim de uma forma menos técnica, é o seguinte: existem legislações, mas principalmente a lei de improbidade administrativa, que condiciona a conduta do prefeito ou do governador, né? Por exemplo, a do prefeito. Então o prefeito ele tem que tomar determinados cuidados, tem que agir conforme a legislação, para ele não ter contra ele ações movidas por Tribunal de Contas, mas principalmente por Ministério Público, né? Ou ações populares. Então, os prefeitos, o que é que eles fazem? Eles, claro que o pessoal que vai se meter a sair como candidato a prefeito tem que estar consciente dessa lei de improbidade, porque eles sabem que o negócio não é bolinho. No mínimo tem que exigir o quê? Tem que exigir conhecimento de gestão, tá? Então a mesma coisa é o seguinte, para facilitar, você coloca para dirigir um ônibus do transporte coletivo quem tem conhecimento de como dirige um ônibus. Você não vai colocar uma pessoa que não tem nem carteira para dirigir um ônibus. Por quê? Porque ela vai bater, ela vai causar acidente, ela pode matar outras pessoas. Na prefeitura ou no governo do estado é a mesma coisa. Então essa lei vem falar o seguinte: você quer ser prefeito? Você quer ser governador? Você tem as suas liberdades, mas em compensação você tem as suas responsabilidades. E essa flexibilização ela vem acabar com uma série de penalidades e vem trazer facilidades, parece mais lei de possibilidade de infração administrativa. E aí o próprio vídeo acabou de passar. Ou seja, hoje assim, você do dolo que fala, né? Culpabilidade. Então é assim, a lei atual, você está na gestão de um município e por acaso você escolheu uma forma de gestão e essa tua forma de gestão estava equivocada, você responde. Mesmo se você não teve dolo, mas mesmo se você não teve, se você não viu, o dolo é o seguinte, aquele que tem a intenção de fazer algo errado. Isso. Então, mesmo que eu não tive a intenção de fazer algo errado, mas eu escolhi o caminho errado, eu não tive experiência, capacidade, conhecimento técnico para escolher o caminho, eu respondo. Inclusive com os meus próprios bens. Era punido, não é mais pela nova lei. Não, a lei atual, porque a lei, esse é um projeto de lei ainda, está sendo votado. Então, é essa situação. Hoje, como que funciona? Através desse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara de Deputados, que pasme, de 513, 408 votaram favorável a essa flexibilização. E dos 30 deputados do Paraná, acho que só 4 votaram contra. Justamente, e teve 2 que não foram. Teve 2 que não foram. Aí tinha coisa mais importante para fazer. Inclusive um que teve muitos votos aqui em São José dos Pinhais e que ainda é apoiado por vereadores da Câmara de Vereadores daqui. Então o que acontece hoje? O que vai acontecer com essa nova lei? Somente é punido aquele que fala bem assim, não, eu vou fazer algo errado, eu quero fazer algo errado. Só que você provar que a pessoa teve a intenção de fazer algo errado é complicado. Mas assim, não vão ficar divagando muito. Eu acho que tem que prestar atenção e os senhores vão nas redes sociais e verifiquem os nossos deputados federais, dos 30, aqueles que votaram favoravelmente a essa sacanagem, que na minha fala é uma sacanagem, tá? E verifiquem porque provavelmente você votou em um desses deputados. Isso vai impactar São José dos Pinhais também. E verifique também aqueles que votaram contra, porque também tem que valorizar quem votou contra. E verifique aquele que não foi votar, que também tem muita gente de São José dos Pinhais, que teve um lá, que eu me lembro de cabeça, que fez uma votação bastante expressiva em São José dos Pinhais, que nem foi votar. Verifique quem foi. Agora, a pressão tem que sair, sabe aonde? No Senado, porque foi aprovado na Câmara de Deputados, agora vai para o Senado. Senado, nós temos 3 senadores aqui no estado do Paraná. E nós fizemos o seguinte enquanto debate pronto. O que nós fizemos enquanto debate pronto? Nós fomos atrás da opinião deles para ver o que eles têm para dizer. Sim, o debate pronto foi fazer a pesquisa, conversou com a assessoria dos 3 senadores. Gentilmente, o senador Flávio Arnes mandou um vídeo para nós e até ele pediu, Marinho, eu posso colocar nas minhas redes sociais porque eu gostei da provocação. Eu falei, senador, claro que pode. Através do assessor dele, Flávio, eu falei, claro que pode. E ele colocou nas redes sociais dele, mas ele gentilmente mandou esse vídeo para nós que ele fala sobre o posicionamento dele e da bancada e o que ele acredita que vai ser o posicionamento dos 3 senadores do estado do Paraná. A Câmara dos Deputados aprovou legislação sobre improbidade administrativa de uma forma inadequada no nosso ponto de vista, no meio de uma pandemia, sem diálogo, sem entendimento, sem a participação da sociedade,
né, sem transparência que é necessário. E antes de uma lei de improbidade administrativa, nós temos que também aprovar outros aspectos que são muito mais importantes e que estão adormecidos no Congresso Nacional. A proposta de emenda constitucional do senador Álvaro Dias, do Paraná, por exemplo, né, do fim do foro privilegiado, já foi aprovada no Senado Federal 3, 4 anos atrás, está lá engavetada, dormindo na Câmara dos Deputados. Isso é essencial para dar novos ares de credibilidade ao Congresso. Ao mesmo tempo, a prisão em segunda instância. Nós temos que discutir isso, a sociedade exige, é necessário, é importante, é uma pauta ética. Senadores Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e eu estamos unidos nesse sentido, contra, né, iniciativas de pouco diálogo como a lei de improbidade administrativa e a favor de aspectos essenciais como os que a gente mencionou, com ampla participação da sociedade. 3 senadores do estado do Paraná, 3 do Podemos, Álvaro Dias, Oriovisto, me fugiu o sobrenome dele agora, e o Flávio Arnes. O Oriovisto também falou. Vamos colocar para o pessoal ver. O Oriovisto, a assessoria de comunicação dele, que lá funciona, mandou uma entrevista que ele deu, se eu não me engano até foi antes da votação na Câmara de Deputados, e ele deu uma entrevista, se eu não me engano, para o jornal Hoje, na qual ele fala sobre como ele vê esse projeto de lei. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, afirma que essa mudança na lei é uma carta de impunidade para políticos e gestores públicos. Não há nenhuma preocupação em se ter uma justiça rápida, ágil e que realmente puna aqueles que cometem delitos contra o patrimônio público. E a avaliação minha é a pior possível. Você vai ter que provar a intenção. Como é que faz para provar a intenção? É uma coisa subjetiva. Isso praticamente livra todo mundo de punição ou dá argumentos ao advogado de defesa, argumentos fantásticos. Resulta em impunidade, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Tá, então, né, Maria? Então a esperança é que o Senado reveja todos esses jabutis, igual eles mesmos falam lá, que colocaram nessa lei. Até a lei a origem de um deputado do Podemos, a lei não era para ser isso daí que virou. Quando colocaram para votação, os deputados mais pró-corrupção, vamos falar bem assim, mudaram totalmente a lei e desvirtuaram ela, como aconteceu com a MP da Eletrobras, que pode falar qualquer dia aqui. Uhum. Mas o que a gente espera no Senado é que os 3 votos do Paraná, o Paraná tem 3 votos no Senado, né? Álvaro Dias, Oriovisto e Flávio Arnes, que os 3, de fato, sejam como aparentemente vão ser contra essa mudança, ou então pela alteração, né? E um detalhe muito interessante é o seguinte, somente 3 partidos votaram contra essa flexibilização de sacanagem. Vamos falar aqui o partido. Primeiro, Partido Novo, votou a bancada inteira contra, Podemos e o PSOL. Foram os únicos 3 partidos. Esse que você está pensando aí, que você votou, esse votou a favor. Esse outro mas esse é de direita. Votou a favor. Mas Centrão, esse é de esquerda. Votou. E até foi interessante isso, porque assim, todo mundo fala, porque é Lula, é Bolsonaro, existe uma polarização. Gente, PT votou junto com o PSL, bancada do governo votou favoravelmente a essa legislação da mesma forma que votou o PT. Então, ou seja, o grupo do Bolsonaro votou igual o grupo do Lula. Nessa situação, quando é para salvar o coro dessa galera, eles votam favoravelmente. O medo que eu tenho, 20%, de cada 4 senadores, 1 tem processo de improbidade administrativa. Tem a imagem aí, o pessoal tá vendo. Claro que isso vai influenciar na decisão deles. Então veja bem, mas o mito, o Lula livre, esqueça, gente, todos eles se juntaram, na hora de livrar o couro, todo mundo se junta, se abraça junto com o Centrão que tá vindo ali, um democrata, tal, não sei o quê, se abraçam e se ajudam junto. Quem tá fora, na minha opinião, foram esses 3 partidos aí que não aceitaram esse tipo de flexibilização.
Maravilha. Notícia boa, gente. Notícia boa aqui de São José dos Pinhais. É a nossa última matéria, já para a gente puxar para o final. O nosso secretário da Educação anunciou medidas com relação à volta às aulas, atendendo as nossas cobranças aqui, atendendo a Jesus, 40 minutos. Eu achava que a gente estava aqui hoje e ia acabar cedo, 20 minutos, mas vamos lá. Aldria Matoso, depois você comenta, Marinho. Olá, você pai, você mãe, você responsável pelas nossas crianças e estudantes matriculados nas unidades de ensino aqui do município de São José dos Pinhais. Sou o Aldria Matoso, estou secretário municipal de Educação. Venho até vocês para explicar como estão os planos para o retorno gradativo das atividades semipresenciais nas nossas escolas e CMEIs. Estamos organizados aqui na Secretaria para cumprir todas as recomendações das autoridades sanitárias, visando garantir a segurança dos profissionais da educação e principalmente do nosso bem mais precioso, que são as nossas crianças. Planejamos retornar às aulas no formato semipresencial, ou seja, para aqueles que desejarem, seus filhos poderão estudar na escola presencialmente em uma semana e na semana seguinte poderão executar as atividades em casa, atividades essas que serão retiradas na escola. Além desse formato, haverá também a possibilidade de você, pai, você mãe, que ainda não se sente seguro para mandar seu filho à escola, que seu filho e sua filha continuem fazendo a atividade de forma remota, exatamente como tem sido feito até esse momento. É você quem vai escolher. A decisão sobre qual será o melhor formato para o seu filho ou a sua filha caberá a você, pai, mãe ou responsável. Por isso, do dia 21 ao dia 25 de junho, você vai receber nas unidades educacionais um documento chamado Termo de Autorização e Responsabilidade. Nesse termo, você mesmo vai escolher qual formato o seu filho ou sua filha terá nesse retorno a partir do segundo semestre. Pedimos a gentileza de que, impreterivelmente, até o dia 30 de junho, você, por favor, devolva esse documento preenchido na sua unidade, na unidade onde seu filho ou sua filha está matriculado. Isso é muito importante para nós. A data de início do formato semipresencial será já no início do segundo semestre. Claro, dependemos das condições epidemiológicas, dependemos de como a pandemia vai estar no momento do início de agosto. Mas o nosso planejamento, sim, é para retomarmos um semipresencial a partir do início do segundo semestre. Estamos ansiosos para reencontrarmos as nossas crianças, os nossos estudantes, para que eles possam deixar nossos dias completos. Eles são a razão de ser da Secretaria Municipal de Educação, de cada escola, de cada CMEI. Faz mais de um ano que os principais protagonistas da educação estão longe. Nós estamos com muita saudade. Esperamos vê-los em breve. A vocês, pais, mães e responsáveis, desejamos muita luz na mente e muita paz no coração, sempre com muita saúde. Tá aí. O que nós podemos dizer? Agora é cobrar, né? Vamos voltar. Não, assim, eu acho que tem que agradecer no programa retrasado, não foi o passado, foi com o delegado Michel, no anterior, nós fizemos um apelo aqui para o Aldria. Aldria, por favor, prefeita, por favor, se manifeste com relação ao retorno às aulas. Olha o tempo que essas crianças estão perdendo. A desculpa era a vacinação. E em resposta, e aqui eu gostaria de agradecer ao secretário de Educação, Aldria Matoso, e aqui eu vou fazer uma observação com relação ao secretário. Eu não vou falar do conhecimento técnico para a Secretaria de Educação, eu vou falar da postura. Uma coisa muito bacana no secretário Aldria é porque assim, ele ouve as pessoas e ele age de acordo com os pedidos que chegam para ele. Então, ou seja, ele tem empatia também. Ele assumiu a situação que ele é um homem público, ele aceita as críticas construtivas, né? E ele dá resposta com relação a isso. Então, Aldria, agradecemos o Debate Pronto, gostaria de agradecer a você, que o segundo semestre volta de uma forma híbrida às aulas
para as escolas municipais. Marinho, até a prefeitura mesmo, o pessoal já entendeu que a gente não tem inimigo pessoal, a gente tem inimigos aqui que são a corrupção, a incompetência, a falta de gestão, empatia, a falta de gestão. Esses são os nossos inimigos, o adversário, né? Tanto que a prefeitura várias vezes curte as nossas postagens, curtiu essa nossa postagem com relação à cobrança. Nós estamos cobrando, não estamos agradando ninguém. Isso é muito legal. E outro detalhe, né? O Debate Pronto, ele é a voz da comunidade, ele é a voz das pessoas. Então, se fosse para a gente sentar aqui e não ouvindo a comunidade, somente ficar elogiando a administração pública, então vamos fechar, apagar a luz e vamos embora. Agora, qual que é a finalidade? Da gente pegar aquilo que está borbulhando na comunidade, que é o anseio da sociedade, e trazer para a discussão. E fazer as cobranças que nós estamos fazendo. E por que nós estamos fazendo cobrança? Justamente porque está deixando a desejar. Quando a gente cobra que a prefeita tem que aparecer para falar com relação às questões da saúde, é porque ela não está aparecendo. Quando a gente fala que não existe nada e nenhuma fala até então com relação ao retorno das aulas, e nós cobramos isso porque a prefeitura não tem comunicação, a prefeitura não tem gestão nesse sentido, é porque não existe. Então, infelizmente, é o que nós temos para hoje. E é o que nós temos para hoje, de fato e em definitivo. Queria agradecer, Marinho, Vou só mandar... presença. Muito obrigado. Eu só vou mandar um abraço aqui na finalização para Simone Steck, para o Antônio Toso, Maurício Polakowski. Vou ver na quarta-feira o Antônio Toso. Bacana, tá com um programa muito legal lá na São José dos Pinhais Verdade. Né? Eu estive no programa do Robert Zorzato também e com... Estão pagando mais que muito aqui, legal. Eles foram mais agradáveis no acolhimento que fizeram. Mas aqui não tem chocolatinho. Não, mas aqui também é mais simples, né? Aqui é também mais simples. Entendi. Lá os caras estão com uma estrutura gigantesca. Um abraço por Dirceu Santos, Patrícia Kuzma, Vera Rosa já está aqui curtindo a filhota, agradecendo. Andressa Guimarães, Débora, obrigado. Cobrem. Quem mais? Tom Rodrigues. Tom esteve essa semana lá falando com o Toso, no programa Conexão Toso. Muito, muito legal, assim, eu assisti. Acir Cardoso, Lenice, Clóvis, Eiser, quem mais? Raulino tá mandando um abraço e sempre trazendo uma fala de Deus aqui, que eu acho que... Obrigado, Raulino, gosto de ler suas mensagens, porque sempre tem é um homem de evangelização, gosto muito disso. Né? Simone Leitão, quem mais? Eu quero mandar um abraço para Val, da Cantina da FAI, que sempre nos recebe com arroz doce, com quentão, com canjica. Val, tá reconhecido o seu trabalho aqui e eu tô lá de segunda a quinta, só para ela saber, eventualmente, né, o cardápio. E a Leila Biassus aqui, que também tá mandando um abraço. Gente, obrigado pela participação de vocês. Essa semana, esse tema sobre corrupção, sobre compliance, que é um nome difícil, né? Mas o compliance, são regras para acabar com a corrupção e gerar transparência na administração pública. Foi muito bacana, nós vamos trazer esse assunto um pouco mais para frente, porque eu estou me aprofundando nesse tema, viu? Eu estou estudando. Você já sabe bastante, pô. Não, mas eu vou estudar mais. E até me chamaram para dar aula sobre o assunto, lá na pós-graduação sobre compliance na administração pública. São 10 encontros aí de 3 horas cada, dá 40 horas o curso. Cara, é por isso que eu Vamos trabalhar isso. É sempre um aprendizado estar aqui. Não, Verdade. Abraço, gente. Um abraço para vocês, abraço pro meu amigo Puxa Saco, tudo tranquilo.